Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, eu vou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar, ajudar o canal a ganhar engajamento e inscrever-se no canal. Bom, Kaiju número 8, ou Gado número 8, um anime que estreou ano passado e este ano está na segunda temporada. Bom, vai ter aqui spoilers para quem não viu das duas temporadas. Eu já li o mangá até mais ou menos o momento em que está sendo adaptado, que foi adaptado na segunda temporada. Não vi além disso. E o que eu quero falar é a respeito dessas duas temporadas. Bom, o que é Kaiju número 8? Um mangá que inclusive já acabou, né? Um mangá que teve uma duração muito curta, não foram muitos capítulos. O que é uma coisa boa, tem essa vantagem, né? Se o cara fez cagada, a cagada acaba rapidamente. Se fez uma coisa boa, a gente fica assim, pô, que saco, podia ser melhor, podia ter durado mais tempo. Né? Mas é aquele negócio, viva o tempo suficiente para ser lembrado como herói e não para se tornar um vilão. Bom, a história se passa no Japão, obviamente, né? Geralmente os animes se passam no Japão mesmo, onde temos Kafka Ribino. Kafka Ribino é um um adulto de 32 anos que sonhava em ser parte das forças de defesa do Japão e nunca conseguiu realizar esse sonho. Ele era parte da equipe de limpeza. Kaiju número 8 é um universo onde o Japão é constantemente atacado por uma espécie de Godzilla, né? Uns monstros que se parecem com Godzilla. E esses monstros vêm atacando o Japão há séculos e séculos, e na história é explicado que eles podem ter origem nas placas tectônicas, na energia liberada das placas tectônicas. O Japão constantemente é sacudido por terremotos, então faz sentido. Faz sentido a explicação para o universo, obviamente. São lagartos gigantes, toupeiras gigantes, misturas de lagarto com toupeira, no caso, formigas gigantes, insetos gigantes, monstros gigantes. Aí tem várias categorias de monstros e as forças de defesa do Japão ficam exterminando esses monstros. E como toda vez o que tem o universo do Japão no anime, mostra a triste realidade do Japão e seus filhos únicos, né? E mesmo sabendo que o país pode ser massacrado, dizimado, a população do país reduzida a nada, a população continua tendo apenas um filho. E mandando esses filhos para a guerra. É uma profissão muito louvada nesse universo, ser parte das forças de defesa. E o Kafka Ribino tinha um sonho, ter um sonho, como diria todo mundo em pânico. Não, ele tinha um sonho com uma amiga de infância dele, para variar, que chamava Minashiro. Eles queriam entrar para a força de defesa juntos. Ele, né, o amigo, ela a amiga, né, o homem e a mulher, né, jovens, bem criancinhas ainda. E ela entrou, se tornou uma superstar das forças de defesa do Japão. Como eu disse, eles são endeusados, são tratados como grandes ídolos, heróis, tudo mais, blá blá blá. E ele virou um Zé Ninguém, um Zé Qualquer. E adivinhe, ela, pelo jeito, nunca procurou saber dele, nunca procurou saber onde ele estava, o que ele fez. Ele não cumpriu a promessa. E qual que era a promessa? Passar numa espécie de concurso da Polícia Militar. Bom, gente, quem não sabe, no Brasil, por exemplo, nós temos o concurso da Polícia Militar. Né? A Polícia Militar, diferente do Exército, você não é alistado, faz lá aquele serviço, tiro de guerra e tal. Polícia Militar, você faz um concurso. Né? Também tem no Exército concurso. Tem concurso para oficiais e para sargentos. Você entra direto na escola de sargentos. A ideia é mais ou menos a mesma. Tá? Você faz um concurso, uma prova, depois você faz uma prova física. Bom, o Kafka foi sendo reprovado várias vezes e chegou num ponto em que ele já estava com muito mais idade, né? É igual aqui no Brasil, tinha um limite de 29 anos para você entrar na Polícia Militar. Alguns estados acho que era 26, um negócio assim. O Kafka já estava com 32. Era um adulto ainda jovem, né? Relativamente jovem, mas já estava estourando o limite, né? No Brasil já não poderia ser mais PM. E aí ele já tinha largado isso de lá. Aí um rapaz entra pra trabalhar com ele lá, um rapaz bem jovem, né? Tipo, recém-saído do que seria o ginásio. Esse rapaz queria entrar para as forças de defesa, eles ficam amigos. Tá? Primeiro eles batem boca um pouquinho, depois ficam amigos, o Ichikawa. E ele fala pro Kafka tentar mais uma vez. Nisso, Kafka tinha engolido um mosquito varejeira gigante, que era um kaiju.
E o mosquito varejeira gigante se fundiu com ele e o transformou num kaiju. Por isso que é o kaiju número 8. Não é mostrado o kaiju número 7, pelo menos não que eu vi no mangá. Eu gostaria de ver o kaiju número 7. É citado o kaiju número 1. Não mostra a imagem que... Não, mostra como ele era, o kaiju número 1, se eu não me engano. Mostra o kaiju número 6. Porque alguns kaijus são tão grandes e poderosos, são numerados. E o do Kafka, por alguma razão, é numerado também, apesar do Kafka ter fugido de todo mundo, ter feito estrago nenhum. O Kaiju número 8, ele é como se fosse a ideia do Vasto Lorde do Bleach, né? Ele é um humanoide, porque o Kafka e o Kaiju se tornaram um só. O Kaiju que se fundiu com o Kafka era um mosquitão varejeira gigante. Não era nada também que fosse causar um grande desastre. E tem o Kaiju número 9 e o Kaiju número 10. O Kaiju número 9 é um humanoide inteligente, é um Vasto Lorde do Bleach mesmo, perfeito. E o número 10 foi criado pelo número 9. Não é, eu ainda não vi essa parte, como é que explicou, como é que ele criou, tá? Eu não vi isso no mangá. Eu vi no mangá mais ou menos até o episódio 6 da segunda temporada, mais ou menos assim, 6 da segunda temporada, por aí. Quando o Ichikawa consegue o traje do número 6. E depois o Kafka começa a treinar com o Capitão Roshina, vice-capitão Roshina. Bom, o Kafka passa na prova raspando. Ele também cometeu uns vacilos. Ele bebia, ele fumava. O japonês adora encher a cara e fumar, já repararam isso? E ele, assim, prejudicava o físico dele, né? Obviamente. Mas ele não era um cara fraco, tá? Mas ele podia estar mais forte. Mesmo assim, você não quer dizer que você vai passar. Tem caras muito mais fortes que você, às vezes, né? Ou que treinaram mais que você. Às vezes você tem muita força, mas você não consegue fazer barra fixa. Às vezes você faz lá um supino, bastante peso, uma flexão de braço te enche o saco. Flexão de braço é chato pra cacete fazer. Barra fixa, então nem se fala. E barra fixa é essencial para passar na polícia. Às vezes você vai lá fazer uma remada, aquelas remadas articuladas, ou máquina que seja na academia, você bota anilha de 20 quilos de cada lado, 2 anilhas de 20 quilos de cada lado, bota 20 com mais 10 em cada lado, assim, você puxa. E a barra fixa ainda te dá uma atormentada, né? Você tá lá treinando pra cacete, fazendo todo tipo de treino, mas não passa na barra fixa. Tô dando exemplo da polícia militar, tá? Que tem essa chatice, que é o peso do corpo, tá? Tem umas circunstâncias, nesse exercício tem umas certas circunstâncias. E mas não era só isso, o Kafka não passou, o Kafka chega na prova, pra fazer a prova, né? Ele é humilhado por uma tal de Kikoru Shinomiya, que é dublada no japonês pela Fairuzaya, dubladora da Jolene do Stone Ocean, e da Power, do Chainsaw Man. E ela, assim, o trata de forma extremamente babaca. Ela é extremamente babaca com ele logo no início do anime. Na parte do mangá também, evidentemente. Ela o trata muito mal. Ela o trata com um maior descaso, sem nenhuma necessidade. Apesar de ter sido grosseira com ele, ela era babaca com os outros. Aí depois fala, ela é babaca porque ela teve uma infância difícil. É tipo assim, você tem uma infância difícil, você é autorizado a ser babaca com os outros, tá? A moral que se passa é essa, né? Você tem uma infância difícil? Aí você é babaca com os outros, as pessoas vão perdoar você porque as pessoas são muito boazinhas e ninguém vai socar a sua cara. Sabe? E assim fica. Ela se aproveita do fato também de ser mulher, né? E ela de cara já nota uma coisa estranha porque ele consegue empurrar o furgão com muita facilidade. Ela derruba o furgão dele, pra vocês terem uma ideia. Ela bate com o carrão dela, acho que era um carro bem desses SUV americano, no furgão dele. Uma coisa assim. Não, ela empurra o furgão dele com o traje dela, porque ela tinha um traje já, que os trajes têm poder de kaiju. Com o passar dos séculos de lutando com kaijus, eles começaram a fabricar trajes extraindo a energia dos kaijus. Olha que doideira. Bom, que seja, ele a salva no meio da prova. Ele não passou raspando, mas ele a salva no meio da prova, porque ele fisicamente não extrai poder nenhum da porcaria do traje, que não faz o menor sentido isso, mas é pra humilhar o protagonista, prática comum de anime e mangá. E depois ele salva a moça mas sem ninguém perceber. E ela descobre que ele é um kaiju, que ele é um homem kaiju, vamos dizer assim, né? Um lobisomem kaiju. Aí fica sabendo que ele é kaiju o Ichikawa e ela. Os dois sabem do segredo do Kafka.
E ele vai se mostrando útil com o passar do tempo. Ele fica como uma espécie de estagiário, sabe? Ele é humilhado constantemente. Ele se coloca em situações muito cringe. E a divisão onde ele tá é justamente a companhia, né? Que ele tá é justamente a companhia que tem a capitã Mina Ashiro lá. E ele solta uns vacilos na frente dos outros ri dele. Tá, é muito burro, sabe? Tudo por quê? Porque tem cegada, a mulher que ficou, depois que você e ela se separaram, porque ela seguiu o caminho militar que vocês planejaram quando eram crianças, ela nunca mais procurou saber de você. E você ficou sozinho chupando o dedo, morando num AP de solteirão, dormindo no chão, o japonês gosta de dormir no chão pelo jeito, e fumando e bebendo, e vendo uma TV barata, sabe? E limpando merda dos outros, porque ele era limpador de kaijus. Os kaijus faziam desastres lá, eles matavam os kaijus, sobrava pra uma equipe de limpeza, né? Ele fazia parte da equipe de limpeza, que ia serrar os bichos. Como eu falei, os bichos são tipo os Megalania da Austrália. Vocês já viram na internet que na Austrália tinha um lagarto, dragão de Komodo gigantesco, chamado Megalania. Imagina um Megalania multiplicado por 15, em alguns casos, multiplicado por 8, multiplicado por 10, multiplicado por 5. O Megalania já era gigantesco. Imagina um mega crocodilo que consegue andar de 2 patas, sabe? É tipo um dinossauro, então, é mais ou menos isso, só que muito mais robusto, muito mais pançudo do que um dinossauro que a gente vê, assim, um T-Rex não é tão pançudo, né, no filme Jurassic Park. E aí, pô, ele foi lá gadar a mulher. Então, assim, aí descobrem que ele é um kaiju, ele é preso. Ele salva a companhia, porque o kaiju número 9 começa a aparecer, a atacar, né, e aprontar altas confusões. E ele traz o capanga dele, o kaiju número 10. O kaiju número 10 faz um verdadeiro ataque 11 de setembro contra a base onde eles estavam. Eu chamei de companhia, mas na verdade de divisão, tá? Porque eu me recuso a chamar um capitão de divisão. Para mim, divisão é exército que tem general, né? Mas tá, brincadeira. Divisão lá, a companhia que seja. Eu tô fazendo analogia à polícia militar, o capitão comanda companhias, né? Ele tava lá comandando, ele tava lá, tá, estava fazendo um treinamento, uma merda assim no final da primeira temporada. E aí o Kaiju número 10 aparece com uma tropa aérea de kamikazes, de dragonetes kamikazes, e eles fazem um ataque 11 de setembro contra eles. E o Kafka se transforma em Kaiju na frente de todo mundo e salva todo mundo. E como que ele é pago? Sendo preso. It's over pro Beta. Ele é levado para a base principal, a primeira divisão, junto com a primeira divisão, tem a sede das Forças de Defesa do Japão. E lá tem o diretor Isao Shinomiya, que é o pai da Kikoru. Na segunda temporada, tem um detalhe muito engraçado a respeito da mãe da Kikoru. A mãe da Kikoru, vou ter que adiantar isso pra vocês. A mãe da Kikoru morreu lutando contra o Kaiju número 6. Ela usava a roupa do número 4. Ela era casada com esses Isao, eles tinham essa filha. Mas o cara que é capitão atualmente do Ichikawa, pelo menos no anime, tá? E que ele fica mais no interior do Japão, ele era companheiro dessa mulher, da mãe da Shinomiya, quando ela era... A mãe da Kikoru, quando ela era uma jovem militar, começo de carreira, que ela ia se tornar usuária da roupa número 4 e tal. E pelo jeito ele era apaixonadão por ela. Ele guardou uma foto da mulher, cara. A mulher chegou a se casar, ter uma filha com outro cara. E ele ficava nutrindo os sentimentos dele por ela. E ele guardou uma foto. E ele guarda a culpa do sobrevivente, porque ela morreu, o grande amor da vida dele. E ele fica enchendo a cara. Ele nunca pegou a mulher, pelo jeito. Embora a Shinomiya tenha os olhos da cor dele também, mas a mãe dela e o pai dela também tem a mesma cor de olhos. Então ela é filha do Isao mesmo, pelo jeito. Só faltava essa, né? O Isao Seboi. O Isao ficou todo deprimido, por isso que tratava mal a Kikoru. A Kikoru ficou com... É Kikoru Shinomiya, tá? O nome da personagem, fazendo aqui uma recapitulação. Cara, é muito bizarro isso, essa parte, sabe? Porque... Aí ela ficou com um complexo. E na segunda temporada ele morre, tá? O Kaiju número 9 mata o Isao Shinomiya.
E o Kafka tenta salvá-lo. Tá? O Kafka é destratado pelo Narumi Gen lá, que é o capitão da primeira divisão. Para onde ele vai junto com a Shinomiya para essa primeira divisão. Ele é capturado, ele é mantido prisioneiro. Eles falam que ele é um kaiju, ele não é um humano mais. E agora, ainda para piorar a situação, ele está se transformando em kaiju. Ele está se kaijuficando, vamos dizer assim. Gente, o que a gente tem que tirar de lição disso? Você, para a maioria das pessoas, você é o que você pode oferecer. Não é você ter ou ser. Porque existe essa falsa dicotomia, né? Não, pessoas estão preocupadas com o que a pessoa tem, não com o que a pessoa é. Não, meu filho, as pessoas estão preocupadas com o que a pessoa pode oferecer. O ser, às vezes, é algo que você pode oferecer. Às vezes você não tem posses. Não tem posses. Você é um cara pobre, né, relativamente pobre, perto da peso das outras pessoas. Mas você é o cara que traz o PG. Sabe o que é o PG? Pó de graça. Tá? Aí você é o cara que traz esse pó de... Você é muito mais pobre que os caras que compram de você. Ou que comprariam de você, mas não compram porque ficam parasitando você. Às vezes você é muito mais pobre que eles. Mas você tem algo a oferecer, entendeu? Aí essas pessoas puxam o seu saco, gostam de você. Entendeu? A mesma coisa vale... O Kaiju é uma lição de vida. Você pensa bem, eles eram amigos de infância, ele, a Shiro lá, a mina Shiro lá. Aí ela fica felizinha quando ele fica demonstrando uma suposta felicidade quando ele se tornou parte das forças de defesa tal. Que eles se afastaram, ela sentia saudade dele. Mas nunca preocupou em saber onde ele estava. O cara tava lá limpando cocô de lagarto gigante. O cara tava entrando nas vísceras de uns megalane arrombado, bombadão, que tomou Durateston, sabe? O Japão é atacado lá por uns monitor parrudo, injetado de Durateston. O cara vai lá limpar a caca dos bichos e ela nunca preocupou com isso. Afinal, o salário dela era muito maior do que o dele. Entendeu? E ele não tinha a oferecer nada, né? Porque se ele era o cara, não, mas na casa dele, no APzinho dele, no bairro dele lá, é esse conjunto habitacional, o famoso BNH, aí ele teria algo a oferecer, né? Que todo mundo sabe o que acontece em BNHs da vida, né? O BNH, para quem não sabe, são esses conjuntinhos habitacional que é uma favela vertical na maioria das vezes. Em vez de você fazer um morro, né, que é uma favela em diagonal, ou uma favela estilo paulista, que é uma favela platô, né, plana, você faz uma favela em predinhos. Aí ali acontece uma parada, entendeu? Tem umas vendas, tem uns produtos ali e tal, um comércio, vamos dizer assim, clandestino de substâncias de entretenimento adulto. E assim, aí o cara morava num BNH, mas o BNH não tinha isso, entendeu? Ele não era da Yakuza, não era de porcaria nenhuma disso. Então, pra mulher, prestou nada, pô. Esse cara é um bosta. Não conseguiu cumprir a nossa promessa, ainda que a nossa promessa não dependesse só de nós dois, né? Não vale a tentativa, vale o que você tem a oferecer, entendeu? No final eles ficam juntos. Eu vi o capítulo final, mas não vou dar spoiler do capítulo final, que já é sacanagem. Eu prometi só dar spoiler do anime, pra quem ainda não viu o anime. Mas no final, parece que é cringe, tá? Tendência de mangá, né? Me pareceu cringe. Mas cringe não é um spoiler, porque é algo que a gente já espera de um mangá, né? Qual o mangá a gente gosta pra caralho, daí a gente descobre que o One Piece são os amigos que a gente faz no caminho, né? Bom, gente, tá aí minha análise de Kaiju número 8, ou Gado número 8. E aí, fiquem com Deus, até a próxima.